Ui, tô brilhante. Ai, gente. Oi, Si. Boa noite. Boa noite, Rose. Ah, linda você. Como você tá? Quando você vai aparecer por aqui, por São Paulo? Nossa, eu tô brilhando. Oi, Lucas. Oi, Alê. Ai, sua fofa. Você é muito querida, assim. Agora foi. Ah, eu quero. Nossa, eu quero muito te ver. A gente precisa marcar alguma coisa. Tem que me avisar quando você vier pra cá. Olha o meu fã número 1 entrando. Oi, Lucas. Oi, Simone. Boa noite. Fofa. E aí, gente, onde vocês estão tá muito frio? Aqui em São Paulo tá muito frio. Nossa, não tô aguentando. Se deve estar passando mais frio ainda no sul. Gente, hoje a nossa live é sobre festa junina, aproveitando o mês de junho. Festa junina sempre muito delícia, todo mundo gosta, um monte de comida. Oi, Érica, boa noite. Muita comida boa, mas sempre vem aquela questão, né? Se você vai participar de uma festa junina, se você vai um final de semana em uma festa junina, é claro que o que você vai comer ali não vai ter um impacto no seu processo de emagrecimento, na sua dieta, óbvio que não. Mas quando a gente está falando de pessoas que vão em muitas festas juninas, e a gente sabe que acontece, muita gente que vai em várias festas, aí sim existe um impacto em você comer exageradamente, comer todas as coisas que você vê pela frente. Então, é interessante a gente ter uma estratégia para que você consiga participar das festas juninas e comer as comidas típicas, mas sem ter um impacto no que você está buscando ali, né, no seu emagrecimento, no seu processo, qualquer que seja ele. E aí é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, porque como eu falei, o problema não é participar. E é claro que é uma festa que acontece ali em um período do ano só, a gente quer aproveitar. O problema é que é o mês inteiro. Então é o mês inteiro, tem muitas festas, tem muitos lugares que a gente encontra essas comidas. E aí sim é um problema quando a gente dá aquela exagerada, porque isso pode ter um impacto muito grande. Ainda mais porque as comidas de festa junina são comidas muito calóricas. Então a gente está falando de amendoim, que é super calórico, muitos doces, muitos bolos, coisas com muito açúcar ou bebida alcoólica, que também tem um impacto grande. Oi, Rê, boa noite. E aí sim, existe um impacto grande ali em a gente comer demais, comer de forma exagerada. Rê, comecei a falar aqui que hoje o nosso tema é festa junina. E aí eu tava comentando que quando a gente tá falando de da pessoa que frequenta ali uma festa junina, vai em uma no mês, é claro que não vai ter um impacto a pessoa que quiser comer tudo que ela vê na frente, porque vai ser uma só. Só que a gente sabe que várias pessoas vão em várias festas ao longo do mês, e aí sim existe um impacto grande, especialmente para quem tá tentando emagrecer, em comer, porque as comidas de festa junina são comidas muito calóricas, né? Amendoim, bolo, bebida alcoólica. Inclusive, me contem aqui se vocês gostam de festa junina. Eu tô doida pra ir em uma. Ainda não fui, mas tô pretendendo ir no próximo final de semana. E, enfim, né? E aí,
Qual é o problema? O problema é que quando a gente fala de comidas muito gostosas, seja em festa junina ou em qualquer outra situação, né, aniversário, Natal, uma celebração entre a família, a gente acaba entrando naquele extremo, né, tipo assim, ou a pessoa ela come de tudo, que ela quer aproveitar e ela chuta o balde, ou então ela fica se restringindo, se segurando, passando vontade, tentando manter o foco a qualquer custo, e esse não é um ciclo saudável. Porque daí a pessoa fica naquele ciclo de restrição, porque ela não quer comer, ela não quer sair da dieta. Aí ela exagera, então ela come, né, eventualmente ela não consegue se segurar mais, aí ela exagera, ela come muito. Aí ela se sente culpada, porque ela comeu muito, ela exagerou. Aí ela tenta compensar, ou deixando de comer, ou fazendo exercício. De alguma forma ela tenta compensar o balde que ela chutou. E aí ela recomeça, porque daí ela tenta compensar, ela vai tentar restringir também. E aí vai vir o exagero de novo, e a culpa, e fica esse ciclo infinito. E é o que a gente tenta sair. Então é interessante a gente sair desse ciclo. E assim, isso acontece, né, aqui no cenário de festa junina, que é o que a gente está falando, mas isso acontece em várias situações. Então, quantas vezes a gente já não comeu um docinho ali no fim de semana, ou saiu para jantar com a família e passou por essa situação, que é uma situação muito, muito ruim. E é o que a gente, né, tenta evitar a todo custo. Então, assim, a gente promete que vai compensar no outro dia, né, a gente promete que na próxima refeição a gente melhora e acaba ficando nesse ciclo. E aí aqui a gente não tá falando sobre cortar tudo, ou a pessoa viver de marmita, ou deixar de aproveitar a situação, né? Não ir na festa junina, ou ir e não comer de forma nenhuma. Esse não é o objetivo. A gente precisa sim aproveitar ali o que é gostoso, só que é interessante a gente aproveitar fazendo boas escolhas, para que a gente saia da rotina, mas sem sabotar o processo que a gente está tendo. E assim, a gente precisa lembrar que aqui a gente está falando de festa junina, porque é o mês de junho, é o momento que a gente fica animado para isso, mas a vida real, ela acontece em todo momento. Então, vai ser em festa, em viagem, encontro de família, jantar com a família, casamento. Então, o tempo todo a gente está com comidas gostosas por perto, às vezes a gente tem muitas oportunidades de exagerar. Então, a gente sempre precisa trazer para a nossa vida como que a gente vai lidar com essas situações, para a gente comer o que a gente quer comer, para a gente não deixar de viver esses momentos, mas viver com controle, para que também a gente não fique se sentindo culpado depois e fique um momento ruim. O que era para ser um momento agradável acaba se tornando um momento de exagero e de culpa depois. Oi, Ruth, boa noite. Então, assim, a nossa alimentação saudável, ela não pode acontecer só quando a gente está dentro de casa, quando a gente está com marmita, quando a gente está com o ambiente controlado. No momento nem estou fazendo dieta, mas amo milho verde. Eu amo milho também. E milho é um alimento bem saudável, né? Que às vezes a gente acaba passando uma manteiguinha ali, uma coisa que acaba aumentando as calorias, mas é um alimento super saudável. E aí a gente precisa saber... a gente precisa aprender a se controlar em todos os ambientes, pra gente conseguir aproveitar os momentos, a gente conseguir comer comida em qualquer lugar que a gente esteja, e não só dentro da nossa casa, com marmita. E eu digo isso como uma grande fã de marmita, mas a gente precisa saber sentar num restaurante e fazer boas escolhas, ou ir numa festa junina e fazer boas escolhas, ou pensando em alimentos saudáveis, como por exemplo o próprio milho, ou então assim, não, eu vou comer coisas que não sejam saudáveis, mas eu vou comer com consciência, eu não vou exagerar, eu não vou comer até, tipo assim, nossa, não, sabe, até não aguentar mais. Não, a gente tem que comer com sabedoria, com consciência. E aí, como que a gente faz isso na prática? A gente precisa se preparar, justamente pra gente não exagerar. Então, uma sugestão, eu acho que essa se aplica mais para quem tá em processo de emagrecimento mesmo, que não quer ali tanto perder o foco, é a pessoa já ir pra festa sem estar com tanta fome. Então, se você chega na festa junina, por exemplo, com muita fome, maiores são as chances de você exagerar. Mas é claro que vão ter pessoas que vão falar assim, nossa, mas eu vou em 1, 2 festas juninas no ano, então eu não quero chegar já alimentada lá. E é óbvio que isso faz sentido. Mas se você for o tipo de pessoa que vai muitas vezes, todo final de semana você tá em festa junina, no mês de junho, às vezes até no mês de julho, aí sim é interessante você não ir com tanta fome na festa para você não comer a festa inteira. Então,
Não chegar na festa com muita fome é uma estratégia pra gente não exagerar, mas não vai se aplicar pra todo mundo. Eu mesma, né, falei que eu tô pretendendo, na semana que vem eu tô pretendendo numa festa junina. E eu não vou comer antes de ir na festa, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai em muitas festas juninas. Eu acho que no ano passado eu fui em uma. Então nessa que eu vou querer comer as coisas que tem lá. Então é por isso que assim, é bom você entender qual é a sua dinâmica pra ver se vale a pena ou não você comer antes de ir pra festa. Aí uma outra coisa, que daí eu acho que isso é interessante pra todo mundo, é escolher o que você realmente quer comer, não sair comendo só porque tem. Porque às vezes você vai comer uma coisa que você nem gosta tanto, mas é só porque tem. Então é melhor a gente olhar ali tudo que tem, todas as comidas, e a gente sabe que comidas típicas de festa junina são muitas. Então você dá uma olhada em todas as opções e escolhe as que você mais gosta, as que mais fazem sentido pra você. Eu sempre tô tomando água, hoje eu tô tomando um energético. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e aí ali é mais quando você tem a opção de ficar voltando, né, pra pegar mais comida, como se fosse, por exemplo, num restaurante ou quando a gente tá sentado à mesa, é você se servir uma vez, não ficar repetindo, sabe? Servir uma vez e aproveitar ali o que você tá comendo, pra você não ficar, né, exagerando e comendo mais do que você deveria. Tem uma regra muito boa, que é a regra dos 80%, assim, que é você comer, não até você ficar completamente satisfeito, mas até você ficar ali 80%, que assim, eu já matei minha fome, eu tô confortável, ainda caberia um pouco mais de comida, mas eu não vou comer mais, porque daí assim a gente garante que a gente não vai exagerar. A gente não vai ficar com fome, a gente não vai se privar de comer as coisas, mas a gente não vai ficar, tipo assim, pesado, sabe? Com aquela sensação de, nossa, comi muito. Isso não é uma coisa muito legal, tanto pela parte do exagero, né? Porque comer de forma exagerada não é legal e gera culpa e gera essa vontade de se recompensar. Mas também porque às vezes a gente não consegue nem viver o nosso dia direito depois. Quando a gente come muito, tipo assim, especialmente durante a semana, quando a gente exagera no almoço. À tarde você só quer dormir. Tipo assim, o seu corpo precisa digerir todo esse alimento. Então, é interessante a gente evitar comer muito pra gente também se sentir melhor, se sentir mais disposto ao longo do dia. Ou caso você vá comer à noite, também não exagerar pra você conseguir dormir, ter um sono de mais qualidade. E aí uma outra estratégia também que ajuda nessa parte de festa junina é evitar aquele pensamento de, já que eu já comi tal coisa, daí eu vou comer o resto do mundo? Não, então assim, você comer, eu comi um negócio que não estava na minha dieta. Isso não anula todo o resto que você fez. E aí não faz sentido você largar tudo e falar, mas agora eu vou comer todas as coisas que aparecerem na minha frente. Não faz sentido. Então você comeu uma coisa que não estava no seu planejamento, ou você até às vezes exagerou naquela coisa, para por ali. Você não precisa seguir errando, sabe? Você não precisa seguir exagerando em todas as coisas. E aí na próxima refeição você come normalmente. Então eu acho que na festa junina, você foi ali, você comeu, sei lá, o bolo de milho, você comeu a paçoca e o pé de moleque. Você não precisa comer todas as outras comidas só porque essas não estavam dentro da sua dieta. E aí aqui assim, mas eu não... na festa junina eu realmente não quero seguir dieta. Tudo bem, mas ainda assim vale, a gente não precisa exagerar. A gente comer com consciência vale pra tudo e pra todo mundo, pra quem está ou não está de dieta. E aí, assim, se a gente erra a mão, se a gente pesa a mão ali, a gente aprende. Aí na próxima a gente entende o que levou a gente a fazer isso. O que estava acontecendo no momento? Será que você exagerou porque você estava com muita fome? Será que você exagerou porque você viu as outras pessoas comendo? E aí vale até pensar assim, se você vai com a sua família, se você vai com os amigos, e você quer comer, quer provar de tudo, de repente você divide as coisas. Então ao invés de você pegar, por exemplo, um espetinho só pra você, pega um espetinho, come você, come metade a outra pessoa que estiver com você, e assim você consegue experimentar mais coisa sem ter que comer, tipo, tudo inteiro, sabe? Então, sem exagerar. Menos chances de você exagerar. Essa é uma boa estratégia, inclusive, para quando a gente vai num restaurante, para quando a gente vai num lugar que a gente quer provar muita coisa, mas ou a gente não quer sair muito da dieta, ou a gente não quer comer demais, né? Ficar com aquela sensação de, nossa, comi muito, é você dividir com quem estiver com você. Então, você consegue provar mais coisas sem ter que comer muito mais coisas. E aí, assim, a gente precisa entender, né? Precisa ficar
ficar ali, tipo assim, esperto, pra gente não agir por impulso, pra gente estar no controle do que a gente tá comendo, do que a gente tá fazendo, fazer as coisas com consciência, com intenção, lembrar que aquela ali não é a última vez que você tá comendo na vida, não é a última festa junina da sua vida, então você não precisa comer como se o mundo fosse acabar amanhã. E aí uma outra coisa também que eu sei que pra muita gente é uma dificuldade, é assim, se você estiver na sua casa, você vai comer. Então, de repente, dessas festas, tentar comer o que tá ali e não levar pra casa. Porque às vezes a gente fica tentado, eu vou levar isso pra eu comer depois, eu vou levar isso pra eu comer amanhã. E aí isso acaba sendo uma armadilha contra você mesmo, porque às vezes vai estar na sua casa e você não vai conseguir se controlar. Então, às vezes é melhor aproveitar aquele momento que tá ali na festa, aproveitar o que você tá comendo, aproveitar o momento, curtir o momento. E aí, assim, acabou, acabou. Sabe, aí ano que vem tem mais, ou quem sabe no final de semana que vem, caso você vá em mais de uma, tem mais. Mas não ficar levando pra casa essas marmitinhas aí, porque pode ser que a gente perca a mão dentro de casa também. Oi, Núbia, boa noite. Oi, Vanderlei. E aí, assim, a ideia, né, como eu tô falando, é a gente aproveitar a festa, curtir o momento, só que sem excessos, pra gente não ter culpa, pra gente não ficar se sentindo mal, pra gente não achar que a gente sabotou a dieta. E assim, especialmente pra quem vai em mais de uma festa junina, às vezes parece que é muito pontual, mas é importante lembrar, e isso vale assim para todo mundo que quer emagrecer. O que faz a gente emagrecer é o déficit calórico. Então é quando a gente come menos calorias do que a gente gasta. Aí, quando a gente gasta calorias, como que a gente gasta calorias ao longo do nosso dia? Sobrevivendo, então assim, o funcionamento do nosso corpo gasta calorias, e aí o que a gente come ao longo do dia, né, repõe essas energias. E aí, pra gente emagrecer, a gente precisa comer menos calorias do que a gente está gastando. E aí, assim, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente vai fazendo um déficit. Então, vai, assim, diminuindo um pouco de calorias por dia para que a pessoa vá emagrecendo, né? Então, é um pouco por dia. Se for um déficit muito grande, é difícil manter. Então, um pouco por dia, e aí a pessoa vai entrando ali no déficit calórico e ela vai emagrecendo. Não adianta nada você fazer um déficit de segunda a sexta-feira e chegar no sábado e no domingo, você comer como se não houvesse amanhã. Porque daí você acaba compensando tudo que você evitou de comer no final de semana. Então é por isso que é importante a gente pensar. Às vezes parece assim, mas é só fim de semana. Eu só quero aproveitar o fim de semana com a minha família. Eu não quero pensar em dieta no fim de semana. E eu entendo esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo, às vezes você está anulando tudo que você fez durante a semana. Aí é por isso que é importante a gente sempre pensar direitinho o que a gente está fazendo para você não jogar fora o esforço que você teve. E aí, de novo, não é uma conversa sobre eu não posso comer, eu preciso me restringir. É muito mais sobre você fazer escolhas de comer o que você realmente gosta. Às vezes tem aquela maçã do amor ali. Você às vezes nem gosta tanto. Não é porque está disponível que você precisa comer. Se você não gosta, não coma. Ou se você comeu, deu uma mordida e não gostou, não continue comendo. Isso é um hábito que a gente tem, assim, de não... eu sou super a favor de não jogar comida fora, tá? Mas às vezes a gente come um negócio até o final, um negócio que não tá tão gostoso, só pra não jogar fora. Você entende que você ainda tá, tipo assim, você tá gastando suas calorias com uma coisa que você não tá feliz. Então é importante a gente avaliar assim, será que isso aqui tá gostoso o suficiente pra eu comer até o fim? Ou será que é melhor eu simplesmente aceitar que, infelizmente eu gastei dinheiro com comida ruim e ninguém gosta de gastar dinheiro com comida ruim, mas assim, eu não vou comer até o final porque isso vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Essa é uma reflexão importante da gente fazer em todos os momentos da nossa vida, assim, seja festa junina, seja casamento, seja restaurante ou dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente compra ali um salgado na padaria achando que ele vai estar uma delícia e ele tá ruim. Pra que comer até o final? Ah, mas é porque eu não quero jogar dinheiro fora, eu não quero jogar comida fora. Tudo bem, mas assim, não necessariamente é um alimento que tá te nutrindo, assim, não é uma salada, não é uma carne, uma comida assim que tá trazendo grandes nutrientes pra você, e você tá comendo até o fim pra não jogar comida fora, mas aí você também tá prejudicando o seu processo, sabe? Então, assim, sempre lembrem disso. Sempre que vocês estiverem comendo uma comida ruim, aí vocês lembrem que isso pode estar prejudicando o seu processo. E aí, pensando ali na festa junina, lembrem-se que vocês não precisam comer tudo para valer a pena.
Não é só porque tem ali que você precisa comer até o final. E não é nem só porque você comprou que você precisa comer. Se não tiver gostoso, se não tiver legal, oferece para uma pessoa, porque às vezes a pessoa gosta, às vezes você não gostou. Não é porque a comida necessariamente tá ruim. Às vezes só não é do nosso gosto. Por exemplo, eu não gosto muito de pé de moleque. Eu vou falar que pé de moleque é um alimento ruim, que ninguém vai gostar? Não. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão. Então, às vezes, você comeu uma coisa que você, no seu gosto, você não gostou, mas uma outra pessoa vai gostar. Então, dê pra ela, ou então simplesmente abra mão desse alimento, assim, se você achar que realmente ele não tá bom. Não fique pensando que você precisa compensar depois as coisas que você comer. Aproveita o momento ali com consciência, com sabedoria, escolhendo direitinho o que você gosta. Não coma sem pensar, não coma porque tá todo mundo comendo. Todo mundo comeu um negócio daquela barraquinha, eu vou comer também. Não, às vezes você pode só ver, ou só tipo assim, pô, eu posso pegar um pedacinho, posso pegar uma mordida? Às vezes é o suficiente. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Uma pergunta. Cada pessoa tem um metabolismo diferente. Tem pessoas que com pouco esforço físico queimam calorias. A pergunta é como identificar isso. Sim, tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido e que acaba queimando calorias de uma forma mais eficiente, né? Mais rápido. Eu acho que a forma de identificar acaba sendo muito claro. Normalmente essas pessoas são bem magras e normalmente são pessoas que têm dificuldade de engordar. São pessoas que às vezes comem muito e elas não engordam. Eu acho que isso tem menos impacto, assim. Eu acho que é importante a gente entender como que a gente lida. Se o seu metabolismo, por exemplo, você sente que você não emagrece tão rápido ou que você tem facilidade em engordar, então é interessante você ter uma dieta ali mais planejada, para você realmente ficar ou em equilíbrio ali de calorias, se você for uma pessoa que quer manter o peso. Então, por exemplo, você vai fazer uma consulta com um nutricionista, ele vai identificar qual é de acordo com o seu peso, com a sua composição corporal, ele vai identificar ali se você está dentro do peso ideal e quantas calorias mais ou menos o seu metabolismo gasta, e ele vai montar uma dieta para a manutenção do peso. Mas se por acaso você precisa emagrecer por questão de saúde ou porque você quer, às vezes por questão de estética, ele vai montar uma dieta para você entrar em déficit calórico. Então vai ser uma dieta para você perder peso. E aí, assim, a forma que seu corpo está gastando, seu metabolismo mais acelerado ou mais lento, isso infelizmente a gente não consegue controlar. Mas por meio da dieta a gente sim consegue moldar ali para você emagrecer, para você engordar ou para você manter o peso. Uma outra forma de aumentar o gasto calórico é com exercício físico. Então, se você faz uma atividade física, você aumenta as calorias que você gasta no dia. Mas aí, uma coisa muito importante de dizer é que essas calorias, elas não são calorias assim, nossa, eu dobrei o número de calorias que eu gasto. Dificilmente, só se você for um atleta. Aqui tudo que eu for falar, não vai ser na condição de atleta, porque atleta tem necessidades muito diferentes pelo estilo de vida que eles vivem. Mas para pessoas normais, como eu e você, o nosso gasto ali de exercício físico, ele é relativamente pequeno. Então, por exemplo, um homem que pode gastar 2.000 calorias ali só para o metabolismo, só para existir, né? Só por existir. Respiração, andar, pensar, tudo isso gasta caloria. Ali a pessoa gastou 2.000 calorias para existir. Se ela fizer um exercício físico pesado, às vezes ela vai gastar assim, agora eu gasto 2.500. Então aumentou 500 calorias, que não é extremamente relevante. Se você for pensar, é muito fácil a gente comer 500 calorias no nosso dia, especialmente se a gente for comer comidas industrializadas. Então, assim, é interessante entender qual é o seu objetivo, se você quer engordar, se você quer emagrecer ou se você quer manter o peso. E a partir disso você vai ver. Mas assim, tudo acaba sendo dieta. Se você quer emagrecer, reduz um pouco as calorias do que você está comendo. E quando eu falo reduzir, não é reduzir necessariamente quantidade. Às vezes você precisa trocar o tipo de alimento que você está comendo. Alimentos industrializados, por exemplo, comida congelada, tipo lasanha da Sadia, bolacha, salgadinho, todos esses são alimentos que têm muitas calorias numa pouca quantidade. Então, se a sua dieta for baseada nisso, por exemplo, vai ser muito fácil engordar. Agora, se você come arroz, feijão, macarrão, salada, legume, fruta, já são alimentos que têm uma menor quantidade de calorias dentro da mesma porção. E aí você consegue
comer grandes volumes de comida, especialmente quando a gente pensa em salada, em legumes, que são alimentos pouco calóricos, você consegue ter muito volume, então você não passa fome e você vai emagrecendo mesmo assim. Eu mesma tô numa dieta agora em que eu como bastante, mas eu não tô numa dieta, mas assim, não são, no final do dia não são muitas calorias, justamente porque o meu grande volume ali é em salada, em vegetais, então são alimentos pouco calóricos. Ó, a Rê falou, se eu comer pouco eu engordo. Oi, Dé, boa noite, tudo bem? Pois é, gente, porque assim, se a gente restringe muito o que a gente come também, isso faz com que o nosso metabolismo comece a responder de forma diferente. Então, tem algumas dietas que são extremamente restritivas. As pessoas, sei lá, se elas deveriam comer 1.500 calorias, elas comem 500 calorias, o que é muito pouco. E aí o nosso metabolismo começa a ficar mais lento, porque a gente está dando pouca energia para ele, pouco substrato. Então, não é interessante. Para quem está em processo de emagrecimento, a gente fala ali, e aí, né, cada um vai ter a sua necessidade energética, a quantidade de calorias que precisa no dia. Mas para quem está tentando emagrecer, é interessante um déficit de 500 a 1.000 calorias. Para uma pessoa que deveria comer, sei lá, 1.700 calorias, 1.000 calorias é muita coisa. Então, assim, é mais interessante a gente, tipo assim, tentar reduzir 500 calorias por dia. A pessoa vai conseguir perder ali mais ou menos meio quilo por semana, tá? Se ela diminuir 500 calorias por dia do que ela precisaria, aí são cálculos, né? Quanto essa pessoa precisa, a gente reduz 500 calorias para que ao longo de uma semana ela perca meio quilo. Essa é uma estratégia, é a que mais funciona, porque daí ela é sustentável. A gente reduzir 500 calorias por dia do que a pessoa precisaria é muito mais fácil de manter. Agora, se a gente falar, eu vou reduzir 1.000 calorias, 1.500, é muito difícil manter isso a longo prazo, porque são muitas calorias, a gente sente fome. Nos primeiros dias você vai conseguir, que você vai estar animado, é mais fácil seguir, né, quando a gente tá animado. Só que depois você vai falar, cara, eu tô com fome, eu tô estressada, eu não consigo dormir direito, eu não consigo produzir direito, e aí já não fica mais tão fácil seguir. Então, assim, caso vocês estejam aí fazendo dieta, querendo emagrecer, não façam com um déficit muito grande, porque vai ser muito difícil manter. Por mais que um déficit de 500 calorias, pensando aí que você vai perder meio quilo por semana, pareça pouco, é um pouco que é sustentável. Não adianta você perder 5 quilos na semana e depois ganhar 10 de volta. É melhor você ir perdendo de meio em meio e sustentando esse peso. E aí também, assim, para quem está em processo de emagrecimento, é muito interessante usar estratégias de encher o prato de salada, de legumes, de vegetais, porque isso aumenta muito o volume da comida. Tem muita fibra e aí fibra faz com que a gente fique saciado por mais tempo. Então, são boas estratégias para não passar fome, se alimentar bem. São alimentos muito nutritivos, cheios de vitaminas, minerais, e que faz com que a gente não fique com fome e consiga viver normalmente, né? Também, quem está em processo de emagrecimento não consegue viver só para isso. A pessoa tem que trabalhar, tem família para cuidar, tem as coisas para fazer. E até assim, exercício físico. Se você faz uma dieta muito restritiva, como que você vai ter energia para fazer exercício? É difícil. Então a gente vê assim, eu não sei se vocês já viram, né? Mas atletas especialmente fisiculturismo, né? Que chega ali perto da competição, eles começam a fazer dietas muito restritivas, eles mal têm energia para treinar. E olha que para muitos é a vida deles. É a única coisa ativa que eles têm que fazer no dia treinar. E às vezes eles não têm energia porque eles estão comendo muito pouco. Imagina a gente, imagino que vocês também, eu não vivo para treinar e para fazer dieta, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas para fazer. Então não dá para eu ficar sem energia o dia inteiro. Então assim, para quem tá tentando emagrecer, e esse é um tema que eu tenho gostado bastante de falar, então me mandem dúvidas também, se vocês tiverem dúvidas no privado, tiverem dúvidas aqui, agora eu já respondo, mas se surgir alguma dúvida, me manda, porque eu tô gostando muito de trazer esse conteúdo para vocês, e tem muitas dicas, muitas coisas que dá pra gente falar para quem tá tentando emagrecer. Acaba que assim, não é um processo que a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade, mas é um processo lógico. Então, assim, para você emagrecer, você precisa mudar a sua dieta, você precisa comer menos calorias do que você gasta. Aí as formas de se fazer isso, a gente pode pensar ali dependendo de pessoa para pessoa. E aí isso vale também como eu falei, para a festa junina. Não adianta você seguir ali uma dieta bonitinho durante a semana, e aí chega o final de semana na festa junina e você come 7.000 calorias.
E assim, não se enganem, amendoim, por exemplo, que é um alimento natural e é um alimento que tem suas vitaminas, né? É um alimento extremamente calórico. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, quantas calorias tem uma paçoca. Mas às vezes uma paçoquinha daquela de rolha pequenininha vai ter 120 calorias, que é extremamente calórico. É um alimento muito pequeno, a gente não come uma só, a gente come mais, porque é um alimento muito gostoso também, mas amendoim é um alimento extremamente calórico. E em festa junina o que a gente mais vê são coisas como amendoim. Então não é que a gente não pode comer, mas comam sabendo, comam consciente, porque quando a gente come com consciência dessas coisas, a gente às vezes limita o nosso consumo. Pô, eu vou comer uma paçoca só, que daí já mata a minha vontade. Eu não vou comer duas ou comer o pacote inteiro, porque é um alimento muito calórico. Aquele amendoim de saquinho, aquele amendoim japonês. Gente, aquilo é uma delícia, mas é uma bomba calórica. Então, quando a gente tem essas informações, a gente consegue fazer escolhas melhores. E aí isso é bem, bem importante. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou falar, no começo da live eu acabei não comentando, mas a gente está com um material que a gente está enviando. Então, se vocês quiserem receber esse material, digitem aqui no site Paçoca, que aí vocês vão receber um material muito legal falando sobre emagrecimento e festa junina. E eu acho que é isso, gente, assim, se permitam viver esse momento, como eu falei, festa junina acontece uma vez no ano, né, o período de festa junina, mas não exagerem, não confundam ser um momento especial com eu vou comer como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã ele vai existir. E você vai ter a oportunidade de comer de novo canjica, de comer paçoca, de comer pamonha, de tomar quentão, então você não precisa fazer tudo isso como se o mundo fosse acabar. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada pelas perguntas. E foi muito legal estar aqui com vocês. Na terça-feira tem mais. Toda terça-feira às 19 a gente está fazendo essa live. Se vocês tiverem dúvida, eu tenho recebido algumas dúvidas sobre emagrecimento. E eu tenho respondido todas as dúvidas que chegam nas mensagens. Então, por favor, tragam as dúvidas de vocês, que eu com certeza vou responder. E aí vou também produzir alguns conteúdos sobre isso. Boa noite, espero que a semana de vocês seja ótima. E é isso. Um beijo.